A guerra está no ar. Na verdade, é um cabo de guerra. Um cabo de guerra por pilotos. É que a companhia aérea Latam está se preparando para voar o jato Z2 que encomendou da Embraer. Serão 12 aeronaves que começam a operar no fim desse ano e outras 12 no próximo. Só que ela precisa de pilotos e copilotos para voarem esses aviões. E é aí que começa a queda de braço. Porque a única companhia aérea grande que opera essas aeronaves no Brasil é a Azul. Ou seja, é na Azul que está a maioria dos pilotos com experiência nesse modelo. Mas essa disputa por pilotos vai além da chegada dos jatos Embraer na Latam. É um recorte simbólico de um mercado em que a mão de obra está cada vez mais escassa. Até porque a própria Azul e a Gol também têm feito processos seletivos. Nesse Spotlight eu vou te contar como está essa briga da Latam e da Azul, o que isso diz sobre a formação de pilotos no Brasil e como o mercado de aviação está esquentando no país conforme as três grandes aéreas vão botando as contas em dia. Em 2025, a Latam anunciou a compra do Z2 para ampliar suas rotas regionais. A decisão de incorporar esses jatos da Embraer abriu uma disputa por profissionais e colocou a Azul como o principal alvo da Latam, já que a Azul é a única das grandes que tem aeronaves da Embraer na frota. Os primeiros pilotos contratados pela Latam começaram a receber os seus e-mails de admissão. A companhia não divulgou até agora o número de contratados, mas o fato é que está rolando um chacoalhão no mercado. Até a Gol, que só opera aviões Boeing, tem precisado de mão de obra e acelerou na contratação de pilotos desde o fim de 2025. A Azul foi a última das grandes empresas de aviação comercial a entrar com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos e ainda está saindo desse processo de reestruturação. Então ela acaba sendo a mais prejudicada nessa corrida por pilotos, mas até ela está tentando reagir. Ela anunciou a contratação de 140 tripulantes na primeira semana de fevereiro, com direito a post do CEO John Rodgerson nas redes sociais. Sabe aquela coisa de usar as redes sociais para mostrar que está bem? No caso da Latam, a procura é bastante específica por pilotos com treinamento para operar os jatos Embraer, que até agora não faziam parte da sua frota. É importante ter esses pilotos já com bastante tempo de voo para formar o núcleo inicial de tripulantes e instrutores antes de escalar o Z2. Como a operação ainda vai estar só no começo, a Latam vai seguir precisando de mão de obra. Então a Azul precisa ficar em alerta. A Azul sempre teve a reputação de oferecer um bom ambiente de trabalho e uma rotina valorizada pela tripulação, com mais voz para os pilotos e atenção com as folgas, mas uma política salarial bastante desfavorável, segundo pessoas com quem eu conversei, em relação a outras companhias. Uma combinação que em momentos de disputa tende a acelerar a saída de profissionais. Se compararmos os números do terceiro trimestre de 2025, que são os mais recentes já publicados, com os do mesmo período de 2024, a gente vê que a Azul passou a operar com quase 1.000 tripulantes a menos. De acordo com o site Aeroin, especializado em notícias sobre aviação, a companhia perdeu mais de 300 pilotos em 12 meses. Ainda segundo o Aeroin, entre 30 e 40 pilotos pediram demissão na última semana agora de janeiro. É que a oferta da Latam veio com incentivo financeiro incomum para o padrão brasileiro. Um bônus de contratação pago uma única vez de R$160 mil para comandantes e de R$80 mil para copilotos aprovados para operar o modelo da Embraer. A empresa pretende treinar os profissionais antes da entrega dos 12 primeiros Z2, que é prevista para o último trimestre de 2026. O plano é que essas aeronaves comecem a voar já a partir dessa data de entrega, segundo o Jérôme Cadier, CEO da Latam Brasil. O Invest News procurou a Azul para perguntar sobre a perda de pilotos e outros tripulantes, mas a empresa não quis comentar. O cabo de guerra provocado pela entrada dos jatos Embraer na frota Latam acontece no momento em que o Brasil ainda não vive um apagão de pilotos, mas em que a pressão tende a crescer com o tempo, principalmente se a formação não acompanhar a demanda. Essa dança das cadeiras é normal, como me contou Misael Sampaio, presidente da associação que representa os pilotos de aviação civil. Ele explica que o recrutamento costuma se concentrar primeiro em um grupo específico, aquele time que dá a partida na operação, forma os demais e depois se espalha, com efeitos em cadeia entre as empresas.
As estimativas indicam que há cerca de 25 mil pilotos com habilitações válidas no Brasil. Desses, cerca de 16 mil atuam no comando de aeronaves civis. Mas isso não quer dizer que estão todos na aviação comercial, que é aquele avião que eu e você pegamos em uma companhia aérea no aeroporto. Existem diferentes tipos de licença. Para pilotos privados, que usam suas próprias aeronaves, para pilotos comerciais de aviação executiva e táxi aéreo, e para piloto de linha aérea, que é o nível mais alto de exigência de horas de voo. Essa última licença é a dos comandantes das companhias como Azul, Latam e Gol. Só que a formação de pilotos para a linha aérea está cada vez mais aquém da demanda. Anualmente, são cerca de 300 novos profissionais formados no Brasil. Só que especialistas já apontam que pode haver, muito em breve, um déficit de até 25% para atender a demanda das companhias. Isso porque os custos de treinamento continuam bastante altos. Cálculos do setor dizem que a formação de um comandante de companhia aérea comercial pode custar até R$400 mil, porque grande parte do custo do treinamento é por hora, e há um mínimo de exigência de horas de voo para os modelos de aeronave. E esse mínimo exigido também está cada vez maior, porque as seguradoras têm cobrado isso das companhias aéreas. Para piorar o quadro, ainda há dois fatores: as aposentadorias dos pilotos em atividade e a possibilidade de fuga de talentos para outros mercados. Não faltam pilotos só no Brasil. A fabricante americana Boeing, por exemplo, calcula que a demanda global deve superar os 600 mil pilotos até 2044. Nos Estados Unidos, por exemplo, a projeção é de 18.200 vagas por ano para pilotos de companhias aéreas e aviação comercial ao longo da próxima década. No acumulado, isso equivale a mais de 180 mil novos empregos, que é um imã natural para profissionais qualificados como os pilotos, quando a diferença salarial e as condições de trabalho tornam a migração bastante atraente. Essa procura por pilotos tem a ver com a demanda aquecida por voos. Aqui no Brasil, depois do choque da pandemia que deixou Latam, Azul e Gol com problemas financeiros ao longo dos anos seguintes, o mercado voltou a crescer em ritmo forte. Ao longo de 2025, foram transportados quase 130 milhões de passageiros em voos domésticos e internacionais, superando o recorde que até então era de 2019, ano pré-Covid. No caso da Latam, o contraste com 2020 é especialmente grande. Naquele período, a Latam entrou com um pedido de recuperação judicial e chegou a traçar um plano para cortar 38% do quadro de funcionários. Em 2025, o grupo liderou o mercado de aviação comercial no Brasil, com 40% de market share. Agora, a empresa quer aumentar essa liderança justamente disputando as rotas regionais, que são especialmente operadas pela Azul. Para analistas com quem eu conversei, a entrada da Latam nesse segmento não vai causar uma mudança logo de cara. A Azul construiu quase um monopólio nas rotas para cidades menores do interior do país. Mas pode ter sim um impacto se a Latam usar o Z2 de forma estratégica, alimentando hubs e conectando mercados hoje sem voos diretos. E isso é idealmente feito pelos aviões da Embraer, porque eles são menores, o que é um match perfeito para voos curtos e de menor demanda por passageiros. Só que quanto mais modelos de aviões na frota, mais complexa a malha logística e a gestão de tudo isso. Nesse sentido, a disputa atual por pilotos é só mais um capítulo, e o mercado deve medir ao longo de 2026 e 2027 até que ponto a estratégia do E2, adotada pela Latam, se traduz em ampliação de conectividade e em concorrência real nas rotas regionais.